As ondas da praia de Itaúna quebravam suavemente na areia dourada, enquanto o sol de verão banhava Saquarema em tons de laranja e rosa. Naquele janeiro de 2008, como em tantas outras tardes naquela pacata cidade do litoral fluminense, duas crianças corriam descalças pela orla, seus risos se misturando ao som do mar. Os cabelos ruivos de Júlia dançavam ao vento, brilhando como fogo sob a luz do poente, enquanto ela perseguia Rodrigo pela beira d'água, seus pés pequenos deixando marcas efêmeras na areia molhada. "Você não vai me pegar, Ju", gritava Rodrigo, seus olhos verdes cintilando com a alegria pura da infância, os cabelos escuros bagunçados pelo vento marinho. Aos 10 anos, eles eram a personificação da amizade verdadeira, daquela que parece destinada a durar para sempre. Todo dia, após a escola, o ritual se repetia. Júlia esperava ansiosamente na porta de casa, sua mochila rosa já jogada sobre o sofá, trocada pelo biquíni e uma camiseta larga. Pela janela, observava o momento em que Rodrigo surgia na esquina, correndo com aquele jeito desengonçado que só os meninos de 10 anos têm. Seus olhos verdes sempre brilhavam ao vê-la, e um sorriso largo iluminava seu rosto. "Vamos, Ju. Hoje vou te ensinar a surfar", dizia ele quase todos os dias, mesmo sabendo que Dona Maria, mãe de Júlia, jamais permitiria que sua pequena se aventurasse nas ondas maiores. As tardes se desenrolavam entre castelos de areia elaborados, caças ao tesouro por conchas especiais, e histórias inventadas sobre piratas e sereias. Júlia adorava ouvir Rodrigo criar aventuras mirabolantes, seus olhos verdes brilhando enquanto descrevia batalhas épicas contra monstros marinhos imaginários. "Um dia vou escrever livros de verdade", ele confidenciava, deitado na areia enquanto observavam as nuvens mudarem de forma no céu. "E você vai ser a primeira a ler todos eles, Ju." Em dias de chuva, que eram raros naquele verão de 2008, refugiavam-se na varanda da casa de Júlia. Dona Maria preparava chocolate quente e biscoitos, enquanto os dois se acomodavam no velho balanço, inventando histórias sobre as pessoas que passavam apressadas sob seus guarda-chuvas coloridos. Na escola, sentavam-se sempre juntos. Rodrigo era brilhante em matemática e ajudava Júlia com os problemas mais difíceis. Ela, por sua vez, era sua salvação nas aulas de português, corrigindo pacientemente sua ortografia nas redações que ele tanto amava escrever. "Sabia que você é minha melhor amiga?", ele perguntou certa vez, durante o intervalo, compartilhando seu sanduíche favorito com ela. "Melhor que qualquer outro amigo que já tive." Júlia sorriu, suas sardas dançando sob o sol do pátio escolar. "E você é meu melhor amigo, Rodrigo Farias. Para sempre." Aos domingos, as famílias se reuniam para churrasco na casa dos Farias. O pai de Rodrigo, Ricardo, era famoso por suas histórias do trabalho na cidade grande, e a mãe, Sandra, fazia a melhor farofa que Júlia já havia provado. Enquanto os adultos conversavam, os dois escapavam para o quintal, onde tinham construído uma cabana improvisada com lençóis velhos e cordas. Ali, naquele pequeno refúgio, faziam planos para o futuro. Rodrigo seria um famoso escritor, e Júlia, uma empresária de sucesso, embora nenhum dos dois soubesse exatamente o que isso significava. "Quando crescermos", dizia Júlia, brincando com uma concha que haviam encontrado mais cedo, "vamos morar numa casa na praia." "Claro", respondia Rodrigo com a certeza que só as crianças possuem. "E vou escrever minhas histórias olhando o mar, igual fazemos agora." Numa dessas tardes, enquanto compartilhavam um picolé de chocolate sentados na beira da calçada em frente à sorveteria do seu Zé, Rodrigo contou a Júlia sobre o sonho que teve na noite anterior. "Sonhei que éramos grandes, Ju. Você estava linda, com os cabelos ainda mais vermelhos que hoje, e eu, bem,
Eu era alto igual ao meu pai. Seus olhos verdes brilhavam enquanto narrava. A gente ainda estava aqui em Saquarema, mas tínhamos nossa própria casa, bem pertinho da praia. Júlia lambeu o picolé que escorria por seus dedos, pensativa. E o que mais tinha no sonho? A gente era feliz. Tipo, muito feliz. Sabe quando os adultos dizem que são felizes e dá pra ver nos olhos deles? Era assim. Ele fez uma pausa, observando uma gaivota que sobrevoava a praça central. Promete que não vai rir de mim? Claro que não, bobo. No sonho, a gente estava casado. Ele confessou, suas bochechas assumindo um tom rosado. Igual nos filmes que sua mãe assiste. Júlia sentiu seu coração dar um pequeno salto, mas manteve a compostura que uma menina de 10 anos consegue manter nessas situações. Não é uma ideia tão ruim, respondeu, tentando soar casual. Pelo menos você não ronca que nem o Dudu da nossa sala. Os dois caíram na gargalhada, o momento de confissão se dissolvendo no ar salgado da tarde. Na escola, eram conhecidos como a dupla inseparável. Quando a professora Helena propôs um trabalho em grupo sobre os pontos turísticos da cidade, não houve sequer discussão. Rodrigo e Júlia já estavam de pé, lado a lado, prontos para mais uma aventura juntos. Passaram uma semana inteira fotografando com a câmera antiga do pai de Rodrigo cada cantinho especial de Saquarema. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no alto do morro, foi a primeira parada. Subiram os degraus correndo, parando várias vezes para recuperar o fôlego e rir da própria falta de preparo físico. Quando eu for rico, declarou Rodrigo, enquanto se apoiava em seus joelhos ofegante, vou construir um elevador aqui. Júlia revirou os olhos, mas sorriu. E como você pretende ficar rico, Rodrigo Farias? Ainda não sei, ele admitiu, finalmente chegando ao topo. Mas quando descobrir, você vai ser a primeira a saber. Prometo. O trabalho ficou tão bom que a professora Helena o pendurou no mural da escola. Vocês formam uma dupla e tanto, ela comentou, ajeitando seus óculos de aros grossos. Nunca vi uma amizade tão bonita quanto a de vocês. Era março quando tudo mudou. O outono chegava timidamente, trazendo consigo ventos de mudança que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Naquela manhã de março, o céu amanheceu diferente em Saquarema. Nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, como se antecipando a tempestade emocional que estava por vir. Rodrigo chegou à escola mais tarde que o normal. Seus olhos verdes, sempre tão brilhantes, estavam vermelhos e inchados. Júlia percebeu imediatamente que algo estava errado. Depois de tanto tempo de amizade, ela conseguia ler cada pequena mudança em seu semblante. Meu pai foi promovido, ele disse durante o intervalo, sua voz embargada, mal conseguindo tocar no pão de queijo que sempre dividiam. Vamos nos mudar para o Rio. O mundo de Júlia pareceu desabar naquele instante. O pátio da escola, sempre tão cheio de vida e risos, ficou repentinamente silencioso em seus ouvidos. Suas mãos começaram a tremer, e ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Quando? Foi tudo que conseguiu perguntar, sua voz não mais que um sussurro. Em 2 semanas, Rodrigo respondeu, evitando olhar diretamente para ela. Papai disse que é uma oportunidade única, que vai mudar nossas vidas. Mas e a nossa vida aqui? Nossas tardes na praia? Nossa cabana? As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços que ela tentava, sem sucesso, conter. Rodrigo finalmente levantou os olhos, encontrando os dela. Eu tentei, Ju. Chorei a noite toda, implorei para ficar com a vovó, mas sua voz falhou. Eles dizem que o Rio tem oportunidades melhores, escolas melhores.
Os dias que se seguiram pareciam correr mais rápido que o normal, como se o tempo, cruel em sua constância, quisesse apressar ainda mais aquela despedida. Júlia e Rodrigo passavam cada minuto livre juntos, tentando guardar cada momento, cada risada, cada pôr do sol. Na última semana, fizeram uma lista de todas as coisas que precisavam fazer antes da partida. Visitaram a sorveteria dos seus uma última vez, onde ele, ao saber da notícia, serviu-lhes bolas extras de sorvete por conta da casa. Subiram novamente até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, desta vez devagar, saboreando cada degrau, cada vista da cidade que se abria diante deles. Na praia de Itaúna, seu lugar especial, construíram o maior castelo de areia que já haviam feito. Trabalharam por horas, ignorando o sol forte e a fome, determinados a criar algo que permanecesse, mesmo que por alguns dias, como marca de sua amizade. É nosso palácio, disse Rodrigo, admirando a construção enfeitada com conchas cuidadosamente selecionadas. Quando eu voltar nas férias, vamos construir um ainda maior. Júlia apenas assentiu, seu coração pesado demais para acreditar realmente naquela promessa. Na véspera da partida, o céu amanheceu carregado. Era como se até mesmo a natureza compartilhasse do peso daquela despedida. Rodrigo e Júlia combinaram de se encontrar uma última vez na praia, junto ao castelo de areia que haviam construído dias antes. As ondas já haviam levado parte da construção, deixando apenas um contorno difuso na areia, um lembrete cruel de como tudo é passageiro. Trouxe uma coisa para você, disse Rodrigo, remexendo no bolso da bermuda. Suas mãos tremiam levemente quando ele tirou uma concha rosada, perfeitamente conservada. Lembra quando a gente achou ela? Você disse que parecia uma estrela. Júlia pegou a concha com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Era a mesma que haviam encontrado meses atrás, durante uma de suas caçadas ao tesouro. Na época, Rodrigo tinha insistido em guardá-la, dizendo que era especial demais para ficar com qualquer um. Agora ela é sua, ele continuou, sua voz falhando. Para você não esquecer de mim. Como se eu pudesse esquecer, seu bobo, Júlia respondeu, as lágrimas já escorrendo livremente por seu rosto sardento. Você é meu melhor amigo. Sentados na areia, observaram o sol se pôr pela última vez juntos em Saquarema. O céu pintou-se de rosa e laranja, cores tão familiares para eles, mas que naquele dia pareciam mais intensas, mais memoráveis. Vou escrever todos os dias, prometeu Rodrigo, desenhando distraidamente na areia. E nas férias eu volto. Papai prometeu. Promete que não vai me esquecer quando conhecer gente nova no Rio? Júlia perguntou, sua voz pequena, revelando o medo que mal sabia expressar. Nunca, ele respondeu com convicção, virando-se para encará-la. Você é a Ju. Minha Ju. Ninguém nunca vai ocupar seu lugar. Naquele momento, tomado por uma coragem que só as crianças possuem, Rodrigo se inclinou e deu um beijo rápido no rosto de Júlia. Foi apenas um toque suave, inocente, mas suficiente para fazer os dois corarem intensamente. Desculpa, ele murmurou, suas bochechas vermelhas como o pôr do sol. Tudo bem, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios apesar das lágrimas. A manhã da partida chegou cinzenta e fria. Em frente à casa dos Farias, o caminhão de mudança já estava carregado e fechado. O carro da família, um Corolla prata, estava estacionado logo atrás, o porta-malas repleto das últimas caixas e malas que não couberam no caminhão. Júlia chegou cedo, seus cabelos ruivos ainda úmidos do banho apressado. Tinha dormido mal, alternando entre pesadelos e momentos de vigília em que abraçava a concha que Rodrigo lhe dera,
como se aquele pequeno pedaço do mar pudesse impedir que seu melhor amigo partisse. Sandra, mãe de Rodrigo, chorava silenciosamente enquanto abraçava Dona Maria. As duas haviam se tornado grandes amigas ao longo dos anos, compartilhando cafés da tarde e conversas sobre a amizade especial de seus filhos. "Cuida bem dele", pediu Júlia, quando Sandra a abraçou. O perfume suave de jasmim da mãe de Rodrigo ficaria para sempre gravado em sua memória como o cheiro daquela despedida. Ricardo, sempre tão forte e decidido, parecia menor naquela manhã, como se o peso de arrancar seu filho de sua infância também o afetasse. "Vamos passar todos os verões aqui", prometeu ele, tentando sorrir. "É só uma mudança, não um adeus." Mas para Júlia e Rodrigo, aos 10 anos, aquilo parecia o fim do mundo. O menino segurava com força a mão da amiga, como se aquele contato pudesse congelar o tempo, impedir que as horas passassem, que a distância chegasse. "Escrevi uma coisa para você", ele disse, tirando do bolso um envelope amassado. "Mas só pode ler depois que eu for embora, tá?" Júlia assentiu, guardando o envelope no bolso de seu vestido florido, o mesmo que usará no aniversário de Rodrigo meses antes, quando tudo ainda parecia perfeito e eterno. "Rodrigo, filho, está na hora", chamou Ricardo, já dentro do carro. O abraço final foi longo, desesperado, cheio de palavras não ditas e promessas silenciosas. Júlia podia sentir o coração de Rodrigo batendo forte contra o seu, suas lágrimas se misturando enquanto eles se apertavam como se suas vidas dependessem daquele momento. "Você sempre vai ser minha melhor amiga", ele sussurrou em seu ouvido. "Sempre." Quando finalmente se separaram, Rodrigo correu para o carro sem olhar para trás. Júlia entendeu. Ela também não teria coragem de ver o rosto do outro uma última vez. O carro partiu lentamente pela rua de paralelepípedos. Júlia ficou parada na calçada, observando até que o veículo prateado desaparecesse na curva, levando consigo seu melhor amigo, seus sonhos de infância, suas promessas de para sempre. Só então, com as mãos tremendo, ela abriu o envelope. Dentro, encontrou várias folhas do caderno de histórias de Rodrigo, aquele que ele sempre carregava consigo. A letra dele, normalmente apressada, estava caprichada, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. "Querida Ju, tentei escrever esta carta 1000 vezes. Você sabe que eu sempre quis ser escritor, mas agora as palavras parecem todas erradas, pequenas demais para dizer o que sinto. Lembra quando a gente se conheceu? Foi no primeiro dia de aula, você com aquelas Maria Chiquinhas e o dente da frente faltando. Eu estava com medo de não fazer amigos, mas você sorriu para mim e ofereceu seu lanche. Ali eu já sabia que seria minha melhor amiga para sempre. Guardo cada momento nosso no coração. Nossas corridas na praia, os castelos de areia, as histórias que inventávamos, os segredos que só nós sabíamos. Você é a única pessoa que conhece todas as histórias que escrevo, a única que nunca riu dos meus sonhos malucos. Prometo que vou continuar escrevendo. Um dia, quando publicar meu primeiro livro, vai ser dedicado a você. Para Ju, que acreditou em mim antes de qualquer um. Sei que o rio é longe, mas nossos corações estão sempre pertinho. Toda vez que eu olhar pro mar, vou lembrar dos seus olhos azuis. Toda vez que ver o sol se pondo, vou pensar nos seus cabelos de fogo. Por favor, não se esqueça de mim. Não se esqueça das nossas promessas, dos nossos sonhos. Um dia, prometo que vou voltar. E quando esse dia chegar, quero encontrar minha Ju, minha melhor amiga, me esperando com aquele sorriso que faz o mundo inteiro parecer mais bonito. Guardei uma concha igual à sua, assim, mesmo separados, teremos um pedacinho um do outro.
Com amor, Rodrigo. As lágrimas de Júlia mancharam o papel enquanto lia. Sentada no meio-fio em frente à casa agora vazia dos Farias, ela dobrou cuidadosamente a carta e a guardou junto ao peito, onde ficaria guardada por muitos anos. Naquela noite, deitada em sua cama, Júlia fez uma promessa silenciosa às estrelas que brilhavam através de sua janela. Prometeu que esperaria, que guardaria cada memória, cada momento, cada risada. Que um dia, quando se reencontrassem, mostraria a Rodrigo que algumas amizades são fortes demais para o tempo apagar. Mas o destino tinha outros planos. Os primeiros meses após a partida de Rodrigo foram os mais difíceis. Durante algumas semanas, as cartas vinham e iam com frequência. Júlia escrevia sobre as ondas de Itaúna, sobre como a turma da escola sentia falta dele, sobre os novos episódios das séries que assistiam juntos. Rodrigo contava sobre o Rio de Janeiro, a nova escola enorme, o apartamento com vista para o Cristo Redentor. Mas, como acontece quando a vida segue seu curso inevitável, as cartas foram ficando mais espaçadas. O tempo, essa força implacável, foi preenchendo os dias com novas rotinas, novos amigos, novas experiências. Os verões prometidos nunca aconteceram. Sempre havia um imprevisto, uma viagem de trabalho do pai de Rodrigo, um compromisso inadiável. Os anos passaram rápido demais, como páginas de um livro levadas pelo vento. 2008 virou 2009, que se transformou em 2010, e assim por diante. Júlia guardava a concha e a carta numa caixinha azul debaixo da cama, tirando-as ocasionalmente para lembrar daquele amigo que um dia prometeu voltar. Em 2024, 16 anos após aquela despedida, Júlia se olhava no espelho de seu pequeno apartamento em Botafogo, Rio de Janeiro. Seus cabelos ruivos, agora mais longos e disciplinados, emolduravam um rosto que mantinha as sardas da infância, mas trazia a maturidade dos seus 26 anos. Os olhos azuis, ainda intensos como o mar de Saquarema, refletiam a mistura de ansiedade e determinação que a trouxera até ali. Tinha se formado em administração com honras, e após anos de trabalho em empresas menores, finalmente conseguirá uma entrevista na RTech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O prédio espelhado no centro do Rio representava tudo o que ela sempre sonhou, uma chance de provar seu valor, de construir algo significativo. O que Júlia não sabia era que, no último andar daquele mesmo prédio, um par de olhos verdes observava o nascer do sol através das janelas panorâmicas. Rodrigo Farias, aos 26 anos, tinha se tornado mais do que um simples menino que sonhava em escrever histórias. Era agora um empresário bem-sucedido, dono de um império tecnológico que construíra com determinação e visão. O destino, em sua misteriosa sabedoria, estava prestes a entrelaçar novamente os caminhos que se separaram naquela manhã cinzenta de março, 16 anos atrás. Era uma manhã de segunda-feira quando Júlia atravessou as portas giratórias do Empire Business Tower. Na recepção luxuosa, seu coração batia acelerado enquanto aguardava o crachá de visitante. O vestido azul marinho que escolhera para a ocasião era elegante e profissional, mas ela não conseguia evitar ajustar nervosamente a saia a cada poucos minutos. No 60º andar, a sede da RTech ocupava todo o espaço. Paredes de vidro deixavam entrar a luz dourada do sol nascente, iluminando o ambiente moderno e sofisticado. Amanda, a secretária executiva, a recebeu com um sorriso polido. Senhorita Duarte, o senhor Farias a aguarda. O sobrenome causou uma pequena pontada em seu peito, mas Júlia a ignorou. Afinal, Farias não era um sobrenome assim tão incomum. Seus saltos ecoavam suavemente no piso de mármore enquanto seguia Amanda pelos corredores.
Na parede, uma linha do tempo mostrava a história da empresa. Fundada em 2018 por um jovem visionário, a R-Tech havia crescido exponencialmente, tornando-se em 6 anos uma das maiores empresas de tecnologia do país. A porta da sala da presidência se abriu silenciosamente. Júlia entrou, sua respiração controlada, anos de experiência profissional mascarando seu nervosismo. Bom dia, senhor. As palavras morreram em sua garganta. De pé junto à janela panorâmica estava um homem alto, de costas para ela. Vestia um terno italiano impecável que delineava ombros largos e uma postura imponente. Quando ele se virou, o tempo pareceu congelar. Os mesmos olhos verdes que haviam povoado suas memórias de infância agora encaravam, embora mais profundos, mais maduros. O rosto de menino havia dado lugar a traços marcantes, realçados por uma barba bem aparada. Mas algo naquele olhar permanecia intacto, inalterado pelo tempo. Rodrigo sentiu seu coração falhar uma batida. À sua frente estava uma mulher deslumbrante, profissional e elegante, mas seus olhos reconheceram imediatamente as sardas delicadas, os cabelos cor de fogo, o azul intenso daquele olhar que tantas vezes havia sonhado rever. Júlia, sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Rodrigo, ela respondeu, suas mãos tremendo levemente ao seu lado. O silêncio que se seguiu estava carregado de 16 anos de memórias, promessas não cumpridas e sentimentos nunca esquecidos. Era como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala, deixando apenas a eletricidade palpável entre dois corações que o tempo não conseguiu separar completamente. Senhor Farias, precisa de algo. A voz de Amanda quebrou o momento, fazendo ambos piscarem como se despertassem de um transe. Não. Amanda. Pode nos deixar sozinhos, por favor, Rodrigo respondeu, sua voz ainda instável, sem conseguir desviar o olhar de Júlia. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou, ainda mais denso. 16 anos de histórias não contadas pairavam entre eles. Você. Júlia começou, sua voz tremendo levemente. Você é o dono da R-Tech. Rodrigo deu um passo em sua direção, como se puxado por uma força invisível. E você é a candidata à vaga de gerente de projetos. Um sorriso tímido brincou nos lábios dela. Acho que o destino tem um senso de humor peculiar. Ju, ele sussurrou o apelido que há tanto não pronunciava, e o som fez o coração dela disparar. Quanto tempo? 16 anos, ela completou, suas mãos inconscientemente procurando a correntinha em seu pescoço, onde a pequena concha rosada ainda residia, transformada em pingente. Os olhos de Rodrigo capturaram o movimento, reconhecendo imediatamente a concha. Seu coração acelerou. Sem pensar, levou a mão ao bolso do paletó, de onde tirou uma carteira de couro italiana. E lá, cuidadosamente preservada em um compartimento especial, estava sua concha, idêntica dela. Você guardou. Ela murmurou, seus olhos marejando. Nunca consegui me desfazer dela, ele confessou, sua voz carregada de emoção. Assim como nunca consegui. A porta se abriu novamente, interrompendo suas palavras. Lorena entrou, seus saltos de grife marcando presença antes mesmo dela. Alta, deslumbrante em seu vestido vermelho de marca, ela era a personificação da sofisticação. Amor, você está atrasado para nossa reunião de almoço, ela declarou, parando abruptamente ao notar a tensão no ambiente. Seus olhos escuros avaliaram Júlia de cima a baixo, um sorriso educado mas frio se formando em seus lábios perfeitamente pintados. Lorena. Rodrigo pareceu despertar de um sonho, sua voz traindo um leve desconforto. Esta é Júlia Duarte.
candidata à vaga de gerente de projetos. E aparentemente uma velha amiga, Lorena completou, seu tom falsamente doce contrastando com o brilho calculista em seus olhos escuros. Se aproximou de Rodrigo, enlaçando possessivamente seu braço. Que mundo pequeno, não? Júlia sentiu seu rosto queimar. A presença de Lorena a trouxe bruscamente de volta à realidade. Este não era mais o Rodrigo de suas memórias de infância. Era um empresário bem-sucedido, comprometido com uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Talvez devêssemos remarcar a entrevista, Júlia sugeriu, lutando para manter a voz firme. Em um momento mais apropriado. Não, Rodrigo respondeu rápido demais, fazendo Lorena arquear uma sobrancelha perfeitamente delineada. Quero dizer, não há necessidade. Lorena, podemos remarcar nosso almoço? Remarcar? Lorena deixou escapar uma risada cristalina, mas seus olhos permaneceram frios. Amor, é o almoço com os investidores chineses. Impossível adiar. Rodrigo passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto de frustração que Júlia reconheceu imediatamente de sua infância. Algumas coisas nunca mudavam. 20 minutos, ele pediu a Lorena, seus olhos verdes nunca deixando o rosto de Júlia. É tudo o que preciso. Lorena hesitou por um momento, seus olhos escuros estudando a situação. Por fim, sorriu aquele sorriso que não alcançava os olhos. Claro, amor. Mas não se atrase. Você sabe como os Lees são rigorosos com horários. Ela se inclinou e beijou o canto da boca de Rodrigo, um gesto claramente territorial, antes de se retirar com a mesma elegância com que entrará. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou, ainda mais pesado que antes. Sozinhos novamente, o peso de 16 anos de ausência parecia ainda mais tangível. Sua concha. Rodrigo quebrou o silêncio, indicando o pingente no pescoço de Júlia. Você transformou em colar. Foi a primeira coisa que fiz quando aprendi joalheria artesanal, ela respondeu, seus dedos acariciando automaticamente o pequeno objeto. Um hobby que desenvolvi nos últimos anos. Combina com você, ele disse suavemente, dando um passo em sua direção. Assim como os olhos azuis que nunca mudaram. Júlia sentiu seu coração acelerar. Era injusto como, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda tinha esse poder sobre ela. Você conseguiu, Rodrigo, ela comentou, olhando ao redor da sala imponente. Realizou seus sonhos. Mesmo que não seja exatamente escrevendo livros. Um sorriso melancólico surgiu nos lábios dele. Tecnologia conta histórias também, de certa forma. Mas nunca esqueci das histórias que costumávamos criar juntos na praia. As cartas pararam de vir, Júlia disse abruptamente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Depois do primeiro ano, elas simplesmente pararam. O sorriso dele desapareceu, dando lugar a uma expressão de dor contida. Não, ela o interrompeu, erguendo uma mão. Não precisa explicar. Éramos crianças. A vida seguiu seu rumo. Mas eu nunca esqueci. Ele deu outro passo em sua direção. Agora estavam próximos o suficiente para que ela sentisse seu perfume. Uma fragrância cara que, ainda assim, não conseguia mascarar completamente o cheiro do mar que ela sempre associava a ele. Cada promessa, cada sonho, a voz dele falhou. Sabe quantas vezes tentei te encontrar nos últimos anos? Liguei para antigos conhecidos em Saquarema, procurei por seu nome em todo lugar. Nos primeiros anos, voltava sempre à praia na hora do pôr do sol, esperando te ver ali, com os cabelos ao vento como antigamente.
Júlia sentiu seus olhos arderem com lágrimas contidas. Eu também voltei. Todo verão, durante anos. Sempre na mesma hora do pôr do sol. O destino tem um timing peculiar, não é? Rodrigo sorriu tristemente. 16 anos depois, você aparece na minha empresa, usando a mesma concha que dei naquela última tarde. Júlia sentiu seus olhos arderem com lágrimas contidas. Eu também voltei. Todo verão, durante anos. Sempre na mesma hora do pôr do sol. O destino tem um timing peculiar, não é? Rodrigo sorriu tristemente. 16 anos depois, você aparece na minha empresa, usando a mesma concha que dei naquela última tarde. Para uma entrevista de emprego, ela completou, tentando trazer alguma racionalidade à situação. Com meu potencial chefe, que por acaso é o menino que te deu o primeiro beijo na bochecha, ele completou, seus olhos verdes fixos nos dela. O ar entre eles ficou denso, carregado de memórias e possibilidades não realizadas. Você está diferente, ela sussurrou, notando os detalhes de seu rosto maduro. Mas seus olhos são exatamente os mesmos. Rodrigo ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. O anel de compromisso em seu dedo brilhou sob a luz da manhã, um lembrete cruel da realidade. Ju, ele começou, sua voz carregada de emoção. O telefone tocou, estridente, fazendo os dois se sobressaltarem. A voz de Amanda soou pelo interfone. Senhor Farias, os investidores já estão no restaurante aguardando. Os investidores, Rodrigo murmurou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Ju, eu preciso ir, ela completou, dando um passo para trás, criando uma distância segura entre eles. Claro. Sua noiva está esperando. Lorena não é. Ele começou, mas parou. Não era justo começar explicações que não poderia terminar. Não agora. Podemos remarcar a entrevista para amanhã? Acho que não seria apropriado, Júlia respondeu, endireitando a postura. Seus olhos azuis assumiram um brilho profissional. Existem outras empresas, outras oportunidades. Por favor, a voz dele saiu quase como uma súplica. 16 anos é tempo demais para deixar escapar em 20 minutos. O telefone tocou novamente. Júlia ajeitou a bolsa no ombro, um gesto que ele lembrava tão bem de quando eram crianças e ela estava nervosa. Quinta-feira, ela cedeu finalmente. Às 9. Quinta, ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Ju, sobre as cartas. Você tem investidores esperando. Ela o interrompeu suavemente. E eu tenho outras entrevistas para fazer. Ela se virou para sair, mas parou com a mão na maçaneta. Sabe o que é engraçado? Guardei todas elas. Cada carta que você mandou. Antes que ele pudesse responder, ela abriu a porta e saiu, o som de seus saltos ecoando pelo corredor como um lembrete do tempo que havia passado, das pessoas que haviam se tornado. Rodrigo ficou parado, olhando para a porta fechada, sentindo como se tivesse deixado Júlia partir mais uma vez. O almoço com os investidores chineses se arrastava interminavelmente. Rodrigo olhava para seu prato de salmão grelhado sem realmente vê-lo, sua mente perdida em cabelos cor de fogo e olhos azuis como o mar de Saquarema. Ao seu lado, Lorena conduzia a conversa com sua habitual eficiência, lançando-lhe ocasionalmente olhares preocupados. O que acha da proposta, Sr. Farias? A voz do Sr. Lee o trouxe de volta à realidade. Perdão, ele se ajeitou na cadeira, tentando se concentrar. Poderia repetir? Do outro lado da cidade, em uma cafeteria em Ipanema,
Júlia segurava uma xícara de café que já havia esfriado. Seus dedos brincavam distraidamente com a concha em seu pescoço, enquanto sua mente voltava àquela sala no último andar do Empire Business Tower. 16 anos haviam se passado, mas o impacto daqueles olhos verdes permanecia o mesmo. Era como se o tempo tivesse congelado e derretido simultaneamente no momento em que seus olhares se encontraram. Em seu celular, a tela mostrava o perfil de Rodrigo no LinkedIn, CEO e fundador da R-Tech. As fotos mostravam um homem de sucesso, sorrindo em eventos corporativos, sempre com Lorena ao seu lado, elegante, perfeita, adequada. Um som de mensagem a fez despertar de seus pensamentos. O número era desconhecido, mas a forma de escrever, aquela maneira única que ela reconheceria em qualquer lugar, não deixava dúvidas. Era Rodrigo. Ainda tenho todas as suas cartas também. E aquela última redação que escrevemos juntos na aula da professora Helena. Guardei tudo. Rodrigo. Júlia encarou a mensagem por longos minutos, seu coração batendo descompassado. Seus dedos pairaram sobre o teclado várias vezes, sem saber como responder. No restaurante, Rodrigo guardava o celular no bolso, tentando ignorar o olhar inquisidor de Lorena. Havia agido por impulso ao mandar a mensagem, mas a ideia de Júlia simplesmente desaparecer de sua vida novamente era insuportável. Amor, está tudo bem, Lorena sussurrou, sua mão pousando sobre a dele. Você parece distante. Apenas cansado, mentiu, retirando discretamente sua mão. O projeto novo está exigindo muito. De volta à cafeteria, Júlia finalmente digitou uma resposta. Ainda tem aquela história sobre piratas que escrevemos juntos? Você jurou que um dia ia transformar em um livro de verdade. A resposta veio quase instantaneamente. Tenho. E também guardei o mapa do tesouro que desenhamos na areia. Fotografei antes da onda levar. Júlia sentiu seus olhos arderem. Como ele podia fazer isso? Aparecer depois de 16 anos, ainda guardando cada pequeno detalhe de sua infância juntos? Por que parou de escrever, Rodrigo? A pergunta pairou no ar digital por vários minutos. No restaurante, Rodrigo olhava para a tela, sentindo o peso de 16 anos de silêncio. Porque cada carta não enviada doía menos que receber suas respostas e saber que não podia voltar. No silêncio de sua sala, agora vazia após o almoço com os investidores, Rodrigo aguardava ansiosamente a resposta de Júlia. Quando o celular vibrou, seu coração disparou. Eu também parei de responder, ela escreveu. Porque cada palavra sua me fazia querer correr até o rio, mesmo sabendo que não podia. Éramos só crianças, ele respondeu, os dedos tremendo levemente sobre o teclado. Éramos. Agora somos adultos, com vidas diferentes. Você tem a R-Tech, tem a Lorena. E você tem a entrevista de quinta-feira. Ele respondeu rapidamente. Por favor, não desista dela. Júlia mordeu o lábio, olhando para a mensagem. Não seria ético, Rodrigo. Você sabe disso. Como CEO, seria antiético não contratar a pessoa mais qualificada para o cargo. Li seu currículo, Ju. Você é exatamente o que a empresa precisa. E o que você precisa? A pergunta pairou no ar, pesada, carregada de significados não ditos. Rodrigo olhou para a foto em sua mesa, onde ele e Lorena sorriam em algum evento beneficente. Preciso saber que não vou te perder de novo. Ele finalmente respondeu. No café, Júlia sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Não se pode perder algo que nunca realmente teve, Rodrigo. Mas eu tive. Nós tivemos.
Aquela amizade, aquela conexão. Você acha que é coincidência estar usando essa concha até hoje? A concha não é coincidência, Júlia digitou. Assim como não é coincidência eu ter escolhido a R-Tech entre todas as empresas. O coração de Rodrigo acelerou. Você sabia? Não. Mas algo me dizia que precisava estar aqui. Talvez o mesmo algo que te fez guardar aquelas cartas todos esses anos. O interfone da sala de Rodrigo tocou. Senhor Farias, a reunião do conselho começa em 5 minutos. Preciso ir, ele escreveu. Mas Ju, jantar comigo hoje? Como dois velhos amigos colocando 16 anos em dia. Na cafeteria, Júlia encarou a mensagem. Sabia que deveria recusar, que era perigoso, imprudente, inadequado. Mas seus dedos digitaram antes que sua razão pudesse impedir. Onde? Tem um restaurante italiano maravilhoso em Ipanema, perto da praia. Às 20 horas. Sei que ainda ama massas. Júlia sorriu involuntariamente. Você lembra? Lembro de tudo, Ju. Cada detalhe. O celular de Rodrigo vibrou com uma mensagem de Lorena. Amor, não esqueça do jantar com meus pais hoje. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de suas escolhas. Quando os abriu, digitou rapidamente. Desculpe, Lorena. Surgiu uma reunião importante de última hora. Às 19h30, Júlia se olhava no espelho de seu apartamento. Havia escolhido um vestido verde-água simples, mas elegante. Os cabelos ruivos caíam em ondas suaves pelos ombros, e a concha, como sempre, repousava delicadamente em seu pescoço. No outro lado da cidade, Rodrigo ajustava a gravata em seu escritório. Havia trocado o terno formal do dia por algo mais casual, uma camisa azul marinho e calça social. Seu telefone não parava de vibrar com mensagens de Lorena, mas ele as ignorava deliberadamente. Surgiu um imprevisto. Querida, enviou uma última mensagem à noiva. Peça desculpas aos seus pais por mim. O restaurante de Mare ficava a poucos metros da praia de Ipanema. Rodrigo chegou primeiro, escolhendo uma mesa discreta no terraço. O som das ondas ao fundo trazia uma familiar sensação de conforto. Mesa para dois? Perguntou Maitre. Sim. Estou esperando alguém. Pontualmente às 20 horas, Júlia apareceu na entrada do restaurante. Rodrigo se levantou instintivamente ao vê-la, seu coração falhando uma batida. Sob as luzes suaves do terraço, ela parecia ainda mais deslumbrante. Você veio, ele sussurrou quando ela se aproximou. Você esperava que não viesse? Ela perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Depois de 16 anos, aprendi a não ter certeza de nada. O garçom trouxe a carta de vinhos, mas Rodrigo já sabia exatamente o que pedir. Lembra como a gente observava os adultos nos almoços de domingo? Ele comentou com um sorriso nostálgico, servindo vinho. Como fazíamos planos de um dia sentar à mesa dos grandes, tomando vinho e contando histórias como eles. Como eu poderia esquecer? Júlia riu suavemente. Você jurava que quando crescêssemos, íamos ter nossos próprios almoços de domingo. E aqui estamos. Ele ergueu sua taça com um sorriso gentil. 16 anos depois, realizando mais uma daquelas promessas de criança. O garçom voltou com o vinho, servindo as taças. O líquido rosado brilhava sob as luzes suaves do terraço. A nossa reencontro. Ele propôs o brinde, erguendo sua taça. Aos acasos do destino, ela completou, tocando suavemente sua taça na dele. O som cristalino ecoou entre eles, misturando-se ao barulho das ondas ao fundo.
Por um momento, era como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fossem aquelas duas crianças compartilhando segredos na praia. Por que tecnologia, Rodrigo? Ela perguntou após um momento. Você sempre quis ser escritor. Ele girou a taça entre os dedos, pensativo. Depois que me mudei, as histórias não vinham mais com tanta facilidade. Talvez porque minha melhor crítica literária tinha ficado em Saquarema. E você? Ele perguntou, inclinando-se levemente sobre a mesa. A administração parecia tão distante dos seus sonhos de ser veterinária. Júlia tomou um gole do vinho antes de responder. A vida tem dessas ironias. Depois que você partiu, comecei a me interessar mais por organização, planejamento. Talvez fosse uma forma de tentar controlar o incontrolável. O garçom voltou para anotar os pedidos. Sem precisar consultar o menu, Rodrigo sorriu. Deixe-me adivinhar, fettuccine ao molho funghi? Os olhos de Júlia se arregalaram. Como? Era o que você sempre pedia quando íamos à cantina do seu Giuseppe em Saquarema. Ele respondeu, seu olhar suave. Algumas coisas não mudam. Outras mudam completamente. Ela retrucou, seu olhar involuntariamente descendo para o anel em sua mão. Como você e Lorena se conheceram? Rodrigo tensionou visivelmente. Em um evento corporativo, há 2 anos. Ela trabalhava na empresa que prestava consultoria para a R-Tech. Ela parece adequada. Adequada. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. É exatamente o que todos dizem. O que os jornais publicam. O casal perfeito do mundo corporativo. Não é o que você quer. Os olhos verdes de Rodrigo encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Você sabe o que eu sempre quis, Ju. E o que eu sempre quis, Rodrigo. Júlia sussurrou, seu coração batendo forte contra o peito. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando levemente os dela. O toque, mesmo tão suave, enviou uma corrente elétrica por ambos. Liberdade. Aventuras. Histórias verdadeiras, ele respondeu, sua voz rouca. Não essa vida plastificada que construí. Essa empresa, esse compromisso. Você construiu um império. Um império vazio, ele retrucou, seus olhos verdes brilhando intensamente. Sabe o que faço todas as tardes? Subo até o heliponto do prédio e olho para o mar. Como se de alguma forma pudesse ver até Saquarema, até aquela praia onde éramos verdadeiros. O garçom chegou com os pratos, forçando-os a se separarem. O aroma delicioso do funghi preencheu o ar, mas nenhum dos dois parecia realmente interessado na comida. E Lorena? Júlia perguntou, sua voz baixa. Ela sabe que seu noivo passa as tardes sonhando com outra vida? Lorena vê o que quer ver. Rodrigo respondeu amargamente. O CEO bem-sucedido, o noivo perfeito para suas fotos no Instagram, o homem que seus pais aprovam. E quem eu vejo? A pergunta pairou no ar, pesada como as nuvens de tempestade que começavam a se formar sobre o mar de Ipanema. Você vê o menino que nunca deixou de acreditar em histórias. Rodrigo respondeu, sua voz embargada. Que guardou cada carta, cada promessa, cada sonho. O garoto que ainda carrega uma concha no bolso porque não consegue deixar o passado partir. Não devíamos estar tendo essa conversa, Júlia murmurou, embora seus dedos continuassem entrelaçados aos dele sobre a mesa. Você está noivo, Rodrigo. Estou prometido a alguém que não me conhece de verdade. Ele apertou levemente seus dedos. Que nunca perguntou por que tem uma concha guardada na carteira. Que não entende porque preciso ver o mar todos os dias. E eu?
O que sou nessa história? Você é a história, Ju. Ele respondeu sem hesitar. A única que sempre foi real. Uma gota de chuva caiu sobre a mesa, seguida por outra. O temporal que ameaçava começou a desabar sobre Ipanema. Vem, Rodrigo levantou-se abruptamente, deixando algumas notas sobre a mesa. Preciso te mostrar uma coisa. Sob a chuva intensa, eles correram até o carro de Rodrigo, um BMW preto estacionado próximo ao restaurante. Júlia sentia seu coração batendo acelerado, e não era apenas pela corrida. Seus cabelos ruivos estavam úmidos, e o vestido verde-água colava em seu corpo. Para onde estamos indo? Ela perguntou, enquanto ele manobrava pelas ruas molhadas de Ipanema. Confie em mim, Rodrigo respondeu, seus olhos alternando entre estrada e o rosto dela. O carro serpenteou pela cidade até chegar ao Empire Business Tower. O prédio, imponente mesmo sob a chuva, estava praticamente vazio àquela hora. Rodrigo. Ela começou, hesitante. Você precisa ver o que eu vejo todas as tardes, ele disse simplesmente, estacionando na sua vaga reservada. No elevador panorâmico, subindo até a cobertura, o silêncio entre eles estava carregado de eletricidade. Gotas de chuva ainda escorriam pelos cabelos de ambos, e Júlia podia sentir o perfume dele mais intensamente no espaço fechado. Quando as portas se abriram no último andar, Rodrigo a guiou até uma escada de acesso ao heliponto. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e a cidade brilhava sob as luzes noturnas. Olha, ele apontou para o horizonte, onde o mar se fundia com o céu escuro. Todo dia, às 5:30, subo aqui. É o momento exato em que o sol começava a se pôr em Saquarema, lembra? É mais bonito do que em Saquarema? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Não, ele respondeu, virando-se para encará-la. Nada é mais bonito que Saquarema. Que nossas memórias. A garoa fina criava um brilho etéreo nas luzes da cidade. Júlia tremeu levemente, e Rodrigo instintivamente tirou seu paletó, colocando-o sobre os ombros dela. Sabia que nunca voltei àquela praia, ele confessou. Não consegui. Era como se cada grão de areia guardasse uma promessa que não cumpri. Rodrigo. Ela começou, mas ele a interrompeu. Espera. Preciso te mostrar mais uma coisa. Ele a conduziu até seu escritório, acendendo apenas a luminária sobre sua mesa. De uma gaveta trancada, tirou uma pasta antiga, desgastada pelo tempo. São todas as suas cartas, ele explicou, abrindo-a com cuidado. E isso? Ele retirou um papel amarelado, cuidadosamente preservado. Era a última redação que haviam escrito juntos, com a letra da professora Helena em vermelho no topo. O amor é como o mar. Você guardou. Júlia sentiu seus olhos marejarem. Guardo tudo, Ju. Cada momento. Cada lembrança. No silêncio do escritório, iluminados apenas pela luz suave da luminária, o passado parecia mais vivo do que nunca. Júlia pegou a redação com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras escritas 16 anos atrás. O amor é como o mar, ela leu em voz alta. Às vezes calmo, às vezes revolto, mas sempre profundo e infinito. Você que escreveu essa parte, Rodrigo sorriu, se aproximando. Eu queria comparar o amor com um tubarão. Porque tubarões são incompreendidos, ela completou, rindo através das lágrimas. Você sempre foi péssimo com metáforas. Mas você sempre soube consertar minhas histórias. Estavam tão próximos agora que Júlia podia sentir o calor do corpo dele. A chuva batia nas janelas do escritório, criando uma melodia que parecia isolar aquele momento do resto do mundo.
Por que está me mostrando tudo isso, Rodrigo? Porque preciso que você entenda. Ele levou a mão ao rosto dela, seus dedos traçando suavemente sua bochecha. Que em 16 anos, nada mudou. Não aqui. Ele tocou seu próprio peito. O celular voltou a vibrar. Lorena novamente. Rodrigo olhou para o aparelho e depois para Júlia, a consciência pesando em seu peito. Por um momento, tudo o que ele mais queria era se perder naqueles olhos azuis que assombraram seus sonhos por 16 anos, mas seu senso de honra falou mais alto. Júlia, ele disse com firmeza, dando 2 passos para trás, criando uma distância segura e necessária entre eles. Não posso fazer isso. Não seria justo com você, nem com Lorena, nem comigo mesmo. Ela sentiu um sorriso triste mas orgulhoso em seus lábios. Era exatamente isso que sempre a fizera admirar Rodrigo, sua integridade inabalável, mesmo quando seu coração pedia o contrário. Tenho um compromisso, ele continuou, sua voz firme apesar da dor evidente em seus olhos verdes. E até resolver isso de maneira honesta, não posso. Não devo. Você não seria o Rodrigo que eu conheço se agisse diferente. Ela completou suavemente. Preciso ir, Rodrigo disse, pegando o celular. Lorena está preocupada. E eu? Preciso fazer a coisa certa. Eu sei, Júlia respondeu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. É por isso que você é você. Quanto à entrevista de quinta, ele hesitou. Estarei aqui, ela respondeu profissionalmente. Como candidata à vaga de gerente de projetos, nada mais. Rodrigo assentiu, pegando as chaves do carro. Te levo em casa. Não, ela disse suavemente. Já pedi um Uber. Você tem uma noiva preocupada te esperando. No elevador, descendo em silêncio, ambos sabiam que aquela noite havia mudado tudo e nada ao mesmo tempo. O caráter de Rodrigo, aquele mesmo que o impedia de trair Lorena, era exatamente o que fazia Júlia amá-lo ainda mais. Boa noite, Rodrigo, ela disse ao sair do elevador. Boa noite, Ju, ele respondeu, observando-a partir, carregando consigo 16 anos de história não vivida. Na manhã seguinte, a R-Tech parecia diferente. Rodrigo chegou cedo como sempre, mas seus passos estavam pesados. Na mesa de sua sala, o café que Amanda trouxera esfriava intocado. Bom dia, amor. Lorena entrou sem bater, como sempre fazia. Você sumiu ontem à noite. A reunião demorou tanto assim. Ele ergueu os olhos dos papéis que fingia ler. Lorena, precisamos conversar. Algo no tom dele a fez parar. Sobre nós. Sobre verdade. Sobre o que é justo. É por causa dela, não é? Lorena perguntou, sua voz controlada. A ruiva de ontem. Sua amiga de infância. É sobre mim. Ele respondeu firmemente. Sobre quem sou e quem venho fingindo ser. Não posso continuar com esse compromisso sabendo que não sou completamente honesto, com você ou comigo mesmo. Você está terminando comigo? A voz dela tremeu levemente. Estou fazendo a coisa certa, antes que seja tarde demais para todos nós. Você não pode fazer isso, Lorena respondeu, seu tom mudando da vulnerabilidade para a frieza. O casamento está marcado para daqui 2 meses. Os convites já foram enviados. Seria muito pior seguir com um casamento baseado em aparências. É por causa dela, não é? Lorena insistiu, seus olhos escuros faiscando. A garota da praia, das suas preciosas memórias de infância. Júlia apenas me fez perceber algo que eu já sabia. Ele respondeu, mantendo a calma. Que estou vivendo uma vida que não é minha. Que construí um personagem para agradar ao mercado,
Aos investidores, a você. E quem é você de verdade, Rodrigo? Ela perguntou com sarcasmo. Aquele menino sonhador que queria escrever histórias. Sim, ele respondeu simplesmente. Aquele menino que acredita em verdade, em honestidade. E é por isso que não posso continuar com essa farsa. Lorena ajeitou o vestido impecável, recuperando sua compostura. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. A R-Tech precisa de uma imagem sólida. Os investidores. A R-Tech precisa de verdade. Como tudo na vida. Verdade. Lorena riu sem humor. A verdade é que você está jogando fora tudo que construímos por causa de uma memória de infância. Não, Lorena. Estou escolhendo ser honesto. Com você, comigo, com todos. Não é justo continuar. Você acha que ela vai entender seu mundo? As responsabilidades que tem? Os compromissos sociais? Isso não é sobre Júlia. Rodrigo manteve a voz firme. É sobre mim. Sobre não conseguir mais viver essa vida de aparências. Lorena se levantou, ajeitando a postura. Você tem até amanhã para pensar melhor, Rodrigo. Depois disso, não haverá volta. Não preciso de tempo, Lorena. Minha decisão está tomada. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Sabe o que é irônico? Sempre admirei sua integridade. Agora ela está destruindo tudo o que planejamos. Não, ele respondeu suavemente. Ela está salvando quem eu realmente sou. Após a saída de Lorena, Rodrigo respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Amanda. Cancele meus compromissos da manhã. Preciso resolver algo pessoal. Dirigiu até o apartamento de seus pais em Copacabana. Sandra, sua mãe, ainda usava o mesmo perfume de jasmim de 16 anos atrás. Filho, ela se surpreendeu ao vê-lo. Aconteceu algo. Terminei com a Lorena, mãe. Sandra o observou por um momento, então sorriu suavemente. Foi por causa dela, não foi? Da Júlia? Como? Mãe sabe das coisas. Ela o conduziu até a varanda. E eu sempre soube que aquela menina ruiva da praia nunca saiu realmente do seu coração. Não fiz isso por ela, ele explicou. Fiz porque precisava ser honesto comigo mesmo. Eu sei. Sandra tocou seu rosto carinhosamente. E é por isso que tenho tanto orgulho de você. A vovó sempre dizia, Sandra falou, servindo café para o filho, que o verdadeiro amor não é sobre timing perfeito, mas sobre corações honestos. Eu devia ter terminado antes, Rodrigo admitiu, segurando a xícara quente. Antes de reencontrá-la. Algumas vezes precisamos ver o que perdemos para entender o que nunca deveríamos ter deixado ir. Ela sorriu. Sabe que seu pai e eu nunca nos sentimos realmente à vontade nos eventos da Lorena? Por quê? Porque não era você ali. Era uma versão que você criou para agradar os outros. O telefone de Rodrigo vibrou. Uma mensagem de Júlia. Ainda estarei na entrevista amanhã. Como profissional. E agora? Sandra perguntou, notando o olhar do filho para o celular. Agora preciso fazer as coisas do jeito certo. Sem pressa. Com honestidade. Exatamente como seu pai te ensinou. Ela sorriu, orgulhosa. Primeiro resolva sua vida. Limpe seu caminho. Depois vejo se ainda existe espaço para uma história que começou há 16 anos na praia. A manhã da entrevista chegou com um sol tímido. Júlia ajeitou o blazer azul marinho enquanto atravessava o saguão do Empire Business Tower. Suas mãos tremiam levemente ao segurar seu currículo.
A R-Tech estava agitada aquela manhã. Funcionários cochichavam pelos corredores. A notícia do término do noivado do CEO já circulava pelos corredores corporativos. Senhorita Duarte, Amanda a recebeu. Por favor, aguarde na sala de reuniões. O comitê de seleção já vai atendê-la. Quando a porta da sala se abriu, Júlia se surpreendeu. Em vez de Rodrigo, encontrou 3 diretores da empresa. Senhorita Duarte, começou a diretora de RH. O senhor Farias se absteve do processo seletivo por motivos éticos. Mas sua reputação profissional fala por si. A entrevista transcorreu de forma impecável. Júlia demonstrou todo o seu conhecimento e experiência, sem deixar que o turbilhão em seu coração afetasse seu desempenho profissional. Na saída do Empire Business Tower, Amanda chamou Júlia discretamente. Senhorita Duarte, o senhor Farias deixou isso para você. Um envelope branco, simples, com seu nome escrito naquela caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar, a mesma das cartas de 16 anos atrás. Suas mãos tremeram levemente ao abri-lo, enquanto se sentava em um dos bancos do lobby. O papel era fino, elegante, com o timbre da R-Tech no topo. Mas as palavras eram do mesmo Rodrigo que costumava escrever histórias de piratas na areia. Querida Ju, 16 anos atrás, te prometi que um dia escreveria histórias de verdade. A vida me levou por outros caminhos, mas nunca esqueci essa promessa, assim como nunca esqueci nenhuma outra que fiz para você. Hoje, tomei uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Escolhi ser verdadeiro comigo mesmo, com meus sentimentos, com quem realmente sou. Não posso, e não quero, continuar vivendo uma vida de aparências. Mas você merece mais do que ser parte de uma história confusa. Merece brilhar por seus próprios talentos, conquistar seu espaço por sua competência, que é imensa. Por isso me afastei do processo seletivo. Sua jornada na R-Tech, se acontecer, será por seus próprios méritos. Preciso de tempo para reorganizar minha vida, para limpar meu caminho. E quando tudo estiver resolvido, se você ainda quiser, podemos descobrir juntos se aquela história que começou em uma praia de Saquarema ainda tem capítulos para serem escritos. Afinal, você sempre foi a melhor em consertar minhas histórias. Com carinho, Rodrigo. Júlia guardou a carta na bolsa, seus dedos instintivamente buscando a concha em seu pescoço. O lobby do Empire Business Tower parecia diferente agora, menos intimidante, mais cheio de possibilidades. Nas semanas que se seguiram, a R-Tech tornou-se seu novo lar profissional. O comitê havia ficado impressionado com seu conhecimento e experiência, oferecendo-lhe a posição no mesmo dia. Como prometido, Rodrigo manteve distância do processo, delegando sua supervisão direta a outros diretores. Os dias se transformaram em um delicado balé de encontros casuais nos corredores, olhares discretos em reuniões de equipe, e um respeito mútuo que só fortalecia o que sentiam. Rodrigo conduzia sua separação com Lorena de maneira digna e discreta, enfrentando as especulações da mídia e do mercado com a mesma integridade que sempre o caracterizou. A notícia do cancelamento do casamento chegou aos jornais numa manhã de quinta-feira. O mercado financeiro reagiu como esperado, com ceticismo e preocupação. Mas Rodrigo permaneceu firme, conduzindo a empresa com mais transparência e autenticidade do que nunca. Os corredores envidraçados da R-Tech testemunhavam silenciosamente o balé diário de dois corações que se reconheciam, mas respeitavam o tempo necessário. Quando se cruzavam em reuniões, Júlia mergulhava em suas apresentações com profissionalismo impecável, enquanto Rodrigo mantinha sua postura de CEO,
mesmo que seus olhos verdes ocasionalmente buscassem os dela. A adaptação de Júlia à empresa foi natural e rápida. Sua competência logo se destacou, e em apenas 2 meses, ela já liderava um dos principais projetos de inovação da R-Tech. Seus colegas a admiravam não apenas por sua capacidade profissional, mas também por sua simplicidade e dedicação. Lorena, por sua vez, havia se afastado completamente da empresa, rompendo todos os laços profissionais que mantinha através de sua consultoria. Numa tarde particularmente agitada, depois de apresentar os resultados trimestrais para o conselho, Júlia encontrou sobre sua mesa um pequeno envelope. Dentro dele, um cartão com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Ao ler as palavras escritas por Rodrigo, seu coração acelerou. Ele a convidava para um encontro no heliponto da empresa, na quinta-feira, ao pôr do sol. A mensagem terminava dizendo que algumas histórias mereciam um recomeço. E ela sabia, no fundo de seu coração, que a deles era uma dessas histórias. Quando Júlia chegou ao heliponto naquela quinta-feira, o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu do Rio de Janeiro em tons de laranja e rosa que lembravam tantos entardeceres de Saquarema. Rodrigo já estava lá, debruçado sobre o parapeito, o vento bagunçando levemente seus cabelos escuros. Ele se virou ao som dos passos dela, e por um momento, o tempo pareceu suspender. 3 meses haviam se passado desde aquela primeira noite chuvosa ali, mas agora tudo era diferente. Não havia mais anel em seu dedo, não havia mais impedimentos, não havia mais precisão de conter o que sentiam. Lembra quando prometemos que um dia moraríamos perto do mar? Ele perguntou, sua voz carregando uma mistura de nostalgia e esperança. O vento brincava com os cabelos ruivos de Júlia enquanto ela se aproximava. Na nossa cabana improvisada, no quintal da sua casa. Comprei um terreno, ele disse suavemente. Em Saquarema, na praia de Itaúna. O coração de Júlia falhou uma batida. Rodrigo. Não para morar. Ainda não. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que ela conhecia tão bem. Mas para começar a construir algo novo. Algo verdadeiro. O vento suave do entardecer trazia o cheiro do mar, mesmo ali, tantos andares acima da cidade. Júlia sentia seu coração batendo forte contra o peito enquanto Rodrigo tirava algo do bolso do paletó, uma pequena concha rosada, idêntica à que ela carregava no pescoço. Durante 16 anos, carreguei isso comigo como uma lembrança do que deixei para trás, ele continuou, sua voz grave carregada de emoção. Agora quero que seja um símbolo do que podemos construir juntos. De onde estavam? Podiam ver toda a cidade se preparando para a noite, as primeiras luzes começando a piscar na paisagem urbana. O sol, quase se despedindo no horizonte, tingia tudo com aquele mesmo tom dourado das tardes em Saquarema. Não estou pedindo nada além de uma chance, Rodrigo prosseguiu, seus olhos verdes fixos nos dela. De descobrirmos juntos se aquelas 2 crianças da praia ainda têm histórias para contar. Você sempre soube contar histórias. Júlia sussurrou, seus dedos tocando instintivamente a concha em seu pescoço. Mesmo quando achava que não. Rodrigo deu um passo em sua direção, a distância entre eles diminuindo lentamente. O último raio de sol iluminava o rosto dela, fazendo seus cabelos ruivos brilharem como fogo líquido. Dessa vez, ele disse suavemente, quero escrever a história certa. Sem pressa, sem atalhos. Começando pelo começo. E qual é o começo? Ela perguntou, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Um jantar. Amanhã. Na praia de Itaúna, ele sorriu, aquele sorriso que sempre fazia os olhos verdes brilharem.
No mesmo lugar onde dois amigos de 10 anos prometeram ficar juntos para sempre. O sol finalmente se pôs no horizonte, mas o céu ainda mantinha aquele tom rosado que tanto lembrava as tardes de sua infância. 16 anos haviam se passado, mas algumas promessas eram fortes demais para o tempo apagar. Na noite seguinte, o caminho para Saquarema parecia mais curto que o normal. Júlia observava pela janela do carro as paisagens familiares passando, seu coração acelerando a cada quilômetro que se aproximava de casa. Rodrigo dirigia em silêncio contemplativo, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. Quando finalmente chegaram à praia de Itaúna, o cenário os recebeu como se o tempo não tivesse passado. A lua cheia se derramava sobre o mar, criando um caminho prateado nas águas calmas. Na areia, uma mesa para dois havia sido preparada, iluminada por lanternas decorativas que lembravam as estrelas. Como conseguiu organizar tudo isso? Júlia perguntou, observando maravilhada os detalhes. Lembra do seu Zé, da sorveteria? Rodrigo sorriu. Ele ainda mora aqui. E quando contei que finalmente tinha criado coragem para te trazer de volta, ele reuniu toda a cidade para ajudar. A mesa estava posta com pratos simples, mas significativos, a mesma massa do restaurante italiano que frequentavam na infância, agora comandado pelo filho do antigo dono. O vinho rosé, uma homenagem àquele primeiro gole escondido no casamento da prima. Após o jantar, caminhavam descalços pela areia, o mar lambendo suavemente seus pés. O cheiro da maresia, a brisa suave, o som das ondas, tudo parecia exatamente como 16 anos atrás. Naquela última tarde, Rodrigo disse, parando de caminhar, dei um beijo em sua bochecha. Era tudo o que um menino de 10 anos tinha coragem de fazer. Júlia sentiu seu coração acelerar quando ele se virou para ela, seus olhos verdes refletindo o luar. O tempo pareceu desacelerar quando Rodrigo tocou suavemente seu rosto, seus dedos traçando o caminho das sardas que tanto admirava. E agora, ela sussurrou, sua voz quase se perdendo no som das ondas. Quando seus lábios se encontraram, foi como se 16 anos de espera se dissolvessem em um único momento. Um beijo suave, delicado, carregado de promessas cumpridas e sonhos renovados. Os meses se transformaram em um ano, fluindo como páginas suaves de um livro ao vento. 17 anos depois daquela primeira despedida, sua história havia se reescrito completamente. Numa tarde de sábado, Rodrigo levou até o terreno que havia comprado meses atrás. O que antes era apenas areia, agora abrigava uma casa que ele secretamente construíra, transformando sonhos que compartilhavam na infância em realidade. Lembra da nossa promessa? Ele perguntou, guiando-a até a varanda que se debruçava sobre o mar. De morarmos perto do mar quando crescêssemos. Essa é. Júlia não conseguiu terminar a frase, emocionada ao reconhecer cada detalhe que haviam sonhado juntos na infância. Nossa casa, Rodrigo completou, guiando-a pela varanda até um ponto específico, onde duas cadeiras de balanço de madeira se voltavam para o mar. O lugar onde todas as nossas histórias podem finalmente se encontrar. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores que testemunharam suas primeiras promessas. Rodrigo se ajoelhou diante dela, tirando do bolso não uma caixa de veludo, mas uma concha rosada, idênticas que ambos carregavam há tantos anos. 17 anos atrás, te dei uma concha como promessa de que voltaria. Sua voz estava embargada de emoção. Hoje, quero te dar outra, como promessa de que nunca mais vou partir. Dentro da concha, um delicado anel de ouro branco cintilava, com uma pequena pérola no centro, uma joia que lembrava as ondas do mar que sempre fizera parte de sua história. Júlia Duarte,
a mesma menina que consertava minhas histórias, que acreditava nos meus sonhos mais malucos, que guardou um pedaço do meu coração por todos esses anos, aceita escrever o resto dessa história comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Júlia, enquanto ela se ajoelhava junto a ele na varanda. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. 1000 vezes sim. O anel deslizou suavemente em seu dedo, a pérola brilhando como a lua sobre o mar de Saquarema. O beijo que selou o momento foi interrompido por aplausos. Na praia abaixo, toda a cidade parecia ter se reunido para testemunhar aquele momento. Seu Zé da sorveteria, os antigos vizinhos, os pescadores que os viam brincar na areia, todos aqueles que fizeram parte da história deles. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Decidiram que o casamento seria ali mesmo, na praia de Itaúna, ao pôr do sol. Sandra, mãe de Rodrigo, chorava a cada prova do vestido de noiva. Dona Maria, entre sorrisos e lágrimas, repetia que sempre soube que aquela amizade de infância era algo especial. A RTEC também celebrava. Os funcionários, que haviam testemunhado o renascimento de seu CEO, organizaram uma despedida de solteiro surpreendentemente emotiva. Amanda, a secretária sempre tão formal, foi flagrada enxugando lágrimas quando o convite chegou à sua mesa. Numa tarde perfeita de setembro, a praia de Itaúna se transformou em um cenário de sonhos. O caminho até o altar foi traçado na areia com conchas e flores brancas. O arco de flores, posicionado exatamente onde anos atrás construíam castelos de areia, emoldurava o oceano que sempre fizera parte de sua história. No quarto da casa nova, Júlia se olhava no espelho enquanto sua mãe ajeitava o véu. O vestido branco tinha pequenas conchas bordadas na barra, criando uma delicada cascata até a cauda. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque solto, algumas mechas emoldurando seu rosto delicadamente salpicado de sardas. Em seu pescoço, a concha que Rodrigo lhe dera aos 10 anos repousava ao lado da que receberá com pedido de casamento, agora transformadas em um único pingente, passado e presente unidos em uma só peça. Na casa ao lado, Rodrigo ajeitava a gravata diante do espelho, suas mãos tremendo levemente. Seu pai, Ricardo, se aproximou com os olhos marejados. "Filho", disse ele, colocando a mão em seu ombro, "às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes apenas para nos fazer voltar ao lugar certo." O sol começava sua descida no horizonte quando os convidados tomaram seus lugares. As cadeiras brancas na areia estavam ocupadas por rostos familiares, funcionários da RTEC, antigos amigos de Saquarema, familiares emocionados. O mar servia de música de fundo, suas ondas criando uma melodia perfeita com a suave orquestra. Quando Júlia surgiu no início do caminho de conchas, o tempo pareceu parar. Rodrigo, de pé junto ao altar, sentiu seu coração falhar uma batida. Ela caminhava pela areia ao lado do pai, seus pés descalços deixando marcas suaves, como tantas vezes fizera naquela mesma praia quando criança. Os olhos verdes de Rodrigo brilhavam com lágrimas contidas quando ela finalmente chegou até ele. Na primeira fila, Sandra e Dona Maria choravam abraçadas, anos de espera e expectativa se realizando naquele momento. "Você está linda", ele sussurrou quando ela chegou ao altar. O celebrante, um antigo professor deles da época de escola, sorriu antes de começar. "Estamos aqui reunidos para celebrar uma história que começou há 17 anos, exatamente neste lugar. Os noivos prepararam seus próprios votos", anunciou o celebrante. Rodrigo retirou um papel dobrado do bolso, mas seus olhos não deixaram o rosto de Júlia enquanto falava. "Há 17 anos, nesta mesma praia, fiz uma promessa para uma menina de cabelos cor de fogo e olhos da cor do mar.
Prometi que voltaria. Demorei, me perdi no caminho algumas vezes, mas meu coração nunca esqueceu o caminho de volta para você. Hoje, faço uma nova promessa. Há de passar o resto dos meus dias escrevendo nossa história juntos, dessa vez sem deixar nenhuma página em branco. Porque você, Ju, sempre foi o personagem principal de todas as histórias que já sonhei em contar. Júlia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respirou fundo antes de começar. Quando éramos crianças, você sempre me pedia para corrigir suas histórias. Mas a verdade é que elas nunca precisaram de correção, só precisavam do tempo certo para serem contadas. Hoje, prometo ser não apenas sua parceira nessa história, mas também sua melhor amiga, sua confidente, e a pessoa que vai sempre acreditar nos seus sonhos, mesmo quando parecerem impossíveis. Porque você, Rodrigo Farias, é a história mais bonita que o destino escreveu na minha vida. Pelas conchas que carregaram por 17 anos, pelos sonhos que nunca deixaram morrer, eu os declaro marido e mulher, anunciou o celebrante, sua voz embargada pela emoção. Pode beijar a noiva. Quando seus lábios se encontraram, o sol tocava o horizonte, pintando o céu nas mesmas cores que testemunharam sua primeira despedida. Mas agora não havia tristeza, apenas promessas cumpridas e sonhos realizados. Os convidados aplaudiam, enquanto pétalas de flores brancas dançavam ao vento. A festa acontecia em uma tenda montada na areia, decorada com luzinhas que lembravam estrelas e arranjos de flores marinhas. As mesas eram identificadas com nomes de histórias que haviam escrito juntos na infância. O bolo, em tons de azul e dourado, trazia pequenas conchas de açúcar em sua decoração. Seu Zé, o sorveteiro, fez questão de preparar pessoalmente o sorvete que seria servido na sobremesa, o mesmo sabor que compartilhavam nas tardes de verão. Os pescadores mais antigos da praia contavam aos convidados da cidade grandes histórias sobre os dois pequenos amigos que corriam descalços pela areia. Na pista de dança improvisada sob as estrelas, Rodrigo segurava Júlia junto ao peito enquanto dançavam sua primeira valsa como marido e mulher. Sabe o que é engraçado? Rodrigo sussurrou enquanto dançavam. Aquele menino de 10 anos estava certo o tempo todo. Sobre o que? Júlia perguntou, erguendo o rosto para olhá-lo. Sobre você ser a história mais importante que eu precisava contar. A noite avançava suave, embalada pelo som das ondas e pela música. Os convidados dançavam descalços na areia, as luzes refletiam no mar, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas daquele momento. Quando o último convidado partiu, Rodrigo e Júlia caminharam de mãos dadas até a beira d'água. Ali, exatamente onde tudo começou, tiraram do bolso 2 conchas rosadas, as mesmas que carregaram por 17 anos. Para o mar, Júlia sorriu, como agradecimento por ter guardado nossa história por tanto tempo. Juntos, jogaram as conchas nas águas calmas. O luar criava um caminho prateado no oceano, como se iluminasse o futuro que tinham pela frente. Na casa nova, que agora era verdadeiramente o lar deles, uma única concha repousava sobre a mesa da varanda, aquela que Rodrigo usará para fazer o pedido. Ao lado dela, um caderno novo aguardava, suas páginas em branco prontas para receber as próximas histórias que escreveriam juntos. Porque algumas histórias são fortes demais para o tempo apagar. Algumas promessas sobrevivem a 17 anos de espera. E alguns amores são como o mar, profundos, eternos e cheios de histórias para contar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.